Vamos falar agora da Operação Subida 2x8, que foi parar na Justiça. O Ministério Público Estadual instaurou inquérito para investigar o esquema implantado pela Ecovias no sistema Anchieta Imigrantes. Foi depois de uma representação do PROCON de Santos. Sobre esse assunto, eu converso com o coordenador do órgão, Rafael Quaresma. Rafael, boa noite, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Qual é o teor dessa representação que foi enviada ao Ministério Público, Rafael? Na verdade, compartilhar as informações que recebemos quando participamos da audiência pública ocorrida na Câmara de Santos em outubro do ano passado, questionando não apenas a implantação da Operação Subida, Operação Descida, a forma de instalação para o comboio, mas também e principalmente a manutenção da cobrança de pedágio, do valor do pedágio, quando implantadas essas operações. O PROCON Santos entende que quando o consumidor, que é usuário do sistema Anchieta Imigrantes, não tem à sua disposição uma das pistas da Imigrantes para descer ao litoral, isso impacta diretamente na qualidade do serviço que é ofertado e prestado pela concessionária, de tal modo que esse impacto também precisa refletir no valor do pedágio. Então, quando implantada a Operação Subida, o valor de R$ 25,60 deveria sofrer uma redução para que fosse condizente e compatível com a descida pela pista da Anchieta. Essa é a fundamentação principal e que foi levada ao Ministério Público, que instaurou um inquérito civil para apurar justamente a viabilidade disso. Esse é um questionamento importante, eu até estava comentando com você, eu acho injusto, absolutamente injusto, o motorista utilizar a Anchieta e pagar o mesmo valor como se descesse pela Imigrantes. Mas, na verdade, acho que o questionamento maior ainda é por que utilizar a Anchieta se a gente tem a Imigrantes, não é? Exatamente. Veja, muito se discute, não é, e se sustenta em relação à utilização das pistas, porque fazem parte de um sistema de uma forma, então, geral. Agora, nós sabemos também de outros sistemas em rodovias existentes no próprio estado, como é o caso da Anhanguera Bandeirantes, e o telespectador percebe que nunca se implantou as duas rodovias, né, da Bandeirantes, as duas vias da Bandeirantes, ou para o interior ou para a capital e vice-versa na Anhanguera. Então, embora também seja um sistema, não há essa impossibilidade ou essa limitação. O que se faz aqui? Agora, se por um lado há justificativa técnica, como sustentam Artesp, Ecovias, em relação ao impacto disso no volume de tráfego e consequente reflexo nos municípios da Baixada, que pelo menos se abra mão de alguma coisa e, obviamente, se diminua o valor do pedágio. Porque, como a gente falou, é diferente eu poder descer pela Imigrantes e escolher a Anchieta, outra coisa é eu ser obrigado a descer pela Anchieta e ainda pagar o valor do pedágio. Opção, né? É claro, e que leva em consideração, Irineu, todo o custo para a implantação da segunda pista. Então, nesse momento em que a segunda pista ou a outra pista da Imigrantes não está disponível, o valor do pedágio precisa ser imediatamente alterado nestas praças. Bom, nós também conversamos com o presidente da Comissão Especial de Vereadores que trata do assunto em Santos. Bruno Orlandi falou dos prejuízos aos motoristas da região. Eles ficam reféns de uma única pista para descida, esteja ela com acidente, com neblina, com todo tipo de intempéries a que estamos sujeitos. Quando isso acontece, se há, por exemplo, um acidente, para a Anchieta inteira. Quando você tem a Operação 2x8, os carros são obrigados a descer com ônibus, com caminhões, e isso prejudica a fluidez do trânsito, bem como aumenta o risco de acidentes. Qual que é a proposta da comissão na Câmara? A nossa ideia é que eles possam minimizar o quanto antes essa operação 2x8, colocando a 6x4 ou eventualmente até a 5x5, garantindo ao morador de Baixada Santista e de Santos o mesmo direito que aqueles que vêm nos visitar e, se não for possível, que minimizem o quanto antes, para que a gente possa ter uma solução a curto prazo desse problema que há tanto tempo assola a nossa cidade. Quaresma, eu imagino todos esses questionamentos que nós temos, que as pessoas têm, foram encaminhados para a Ecovias. A empresa respondeu a esses questionamentos? Exatamente. Por isso envolvemos o Ministério Público, porque parte do questionamento foi resolvido e respondido e parte do questionamento não. Como, por exemplo, a quantidade, o fluxo de veículos que passam pela praça de pedágio quando da implantação da Operação Subida, por exemplo. Porque isso é importante para a gente mensurar qual seria o volume de arrecadação e, portanto, o impacto na receita em relação a Ecovias. E isso é importante, Irineu, porque às vezes se trava uma batalha ou se discute em relação a esse ponto, e sob o aspecto econômico-financeiro, isso seria o mais fácil de resolver. Por quê? Porque a gente sabe também que não haveria mudança para ônibus e caminhões, na medida em que ônibus e caminhões sofrem de uma outra restrição, que não a questão da operação 2x8, por exemplo, implantada.
e ficaria distrita a quantidade de veículos. Ora, isso era importante para nós mensurarmos de quanto estávamos falando. E a partir do momento que a empresa também nos nega esta informação, nós não tivemos outra alternativa senão compartilhar deste expediente com o Ministério Público Estadual, que por sua vez não está apurando apenas isso, é importante dizer, apura a segurança, o funcionamento do sistema. O inquérito civil é mais abrangente e vai, obviamente, aprofundar e investigar a possibilidade e a viabilidade da implantação do desconto no pedágio quando utilizada a operação 2x8. A alegação da Ecovias para implantar o sistema é esse, para diminuir o impacto nas cidades da região? Impacto em que sentido? Segundo a Ecovias, há várias argumentações. Uma delas é de que o impacto refletiria nas áreas do município. Então, se não houvesse a implantação das duas pistas da Imigrantes, o tráfego e o trânsito seria tamanho que excederia a área de concessão da Ecovias e, portanto, refletiria na malha viária dos municípios, Santos, São Vicente, por aí afora. Esse é um aspecto. O outro aspecto, que a Ecovias também pondera, é de que estas operações contam com o aval tanto da Polícia Rodoviária quanto da Artesp e que há uma limitação de cunho administrativo. Como envolve concessão, as regras do contrato de concessão não permitiriam isso. Nós não questionamos esse ponto. O que nós dizemos é justamente que entre a Ecovias e o Estado há uma vinculação e um tipo de relação jurídica estabelecida, mas não podemos esquecer que entre a Ecovias e aquele que utiliza o sistema há uma nítida relação de consumo e esta, sim, indiscutivelmente, precisa observar e respeitar o Código de Defesa do Consumidor. E não há nada mais cristalino no Código do que permitir que se conceda um desconto proporcional à qualidade ou ao déficit do serviço quando ele é prestado de forma diferenciada. Agora, também é que se pensar o seguinte, e quando não existia a estrada, a Imigrantes? Ou nas estradas, por exemplo, que são limitadas por si só, como, por exemplo, o Litoral Norte. Todo mundo sabe que vai enfrentar congestionamento. Quer dizer, você implanta um sistema que acaba prejudicando muito mais do que, na realidade, diminuindo os impactos, na verdade. E que se talvez a gente fosse aprofundar e levar isso mais a fundo, não é? Inclusive com um retrospecto histórico, quando da elaboração da segunda pista, justamente a ideia era permitir que houvesse essa utilização da nova pista descendente. Por quê? Porque já se utilizava a pista ascendente ou a pista norte da Imigrantes naquelas ocasiões com a mudança da direção, não é? Então, em momentos específicos, a Imigrantes era utilizada antiga para subir, ora era utilizada para descer. Com a nova pista, a ideia era fazer com que uma delas, sempre, ainda que fosse antiga, estivesse direcionada para o litoral. E há mais um aspecto aqui, o vereador falou da operação 6x4, 5x5, mas até a 7x3 na pista antiga da Imigrantes seria viável, porque na pista antiga da Imigrantes não há limitação, não há impedimento quanto a outros veículos. Então, é isso que eu ia colocar. Poderia se colocar. Por que não se inverte, então, as pistas, Exato. Não é? Porque a alegação também é que a pista nova, vamos chamar assim, a mais recente, que é a de descida, né, que a gente conhece, tem limitações, porque caminhões e ônibus já não podem trafegar por essa pista. Exatamente. Por que então não se transfere para outra pista e essa fica para subir, por exemplo? Exato. Essa é mais uma variável, mais uma ponderação que deve ser analisada e considerada também pelos técnicos. Não é? O que me parece importante, e esse é o ponto de se compartilhar com o Ministério Público, de se trazer à baila o assunto, é que há uma insatisfação generalizada e muito grande por parte dos usuários do sistema, consumidores que não estão nada satisfeitos com a forma como esse serviço é prestado. Ora, a partir do momento que a empresa concessionária sabe dessa insatisfação, algo tem que ser feito. Então, que ela mude o discurso e não fique apenas dividindo a responsabilidade, dizendo que faz porque a agência reguladora autoriza, porque a Polícia Militar Rodoviária tem conhecimento, porque isso já não é mais suficiente. É importante que inovações e outras possibilidades sejam colocadas em prática para atender essa demanda que é recorrente dos usuários do sistema da Baixada Santista. Só para encerrar, Quaresma, caminhamos aí para uma ação civil pública? Eu acredito que, em última análise, esse seria o desfecho que certamente, eu aqui não posso falar, obviamente, pelo Ministério Público, mas que certamente não é também a intenção dos promotores diligentes que são de defesa do consumidor aqui em Santos com esse desiderato, com esse desfecho. O que se quer é permitir que um termo de ajustamento de conduta seja adotado, todas as autoridades sentem à mesa e façam esse acordo, porque é melhor para todo mundo, é mais barato, é mais rápido e já
implicaria numa solução imediata. A gente sabe que a ação civil pública vai levar anos e anos, Irineu, e isso não dá uma resposta à altura e na velocidade que os consumidores precisam. Não é o que queremos, na verdade. De forma alguma. Rafael Quaresma, muito obrigado, viu, mais uma vez, e boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.